Hi gorgeous, I'm teacher Luciana Almeida e hoje a gente vai falar sobre você, principalmente. A gente vai falar sobre uma cantora americana que eu gosto muito, chamada Tracy Chapman, e a gente vai falar sobre um livro que mudou a minha vida. Vamos organizar aqui as ideias. A primeira coisa que eu queria saber de você é por que você quer se sentir confiante para falar inglês? Qual é o seu motivo? Qual é a sua razão para querer isso? É importante que a gente defina, porque eu já passei por várias experiências, inclusive quando as minhas alunas, elas chegam para mim e dizem assim: "Ah, Luciana, eu quero estudar inglês, eu quero ter aulas com você, porque inglês é importante". Bom, eu vou explicar depois, né, durante o vídeo, por que que esse não é o melhor motivo, tá? Não estou aqui querendo julgar os motivos de ninguém, mas tem um motivo para este não ser um bom motivo. Mas antes disso, deixa eu contar um pouco, né, sobre a minha história para você entender por que que esse livro mudou tanto a minha vida e realmente eu sugiro que você leia quando você tiver oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em Direito. Eu entrei na faculdade em 1998 e em 2018 eu decidi que eu não queria mais continuar nesse ramo. Eu não queria mais atuar nisso. Nesses longos anos, nesse caminho todo, de 20 anos, eu fui advogada durante um tempo, eu fui professora universitária durante bastante tempo, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu comecei a fazer um doutorado, eu passei num concurso público, eu pedi exoneração do concurso público. E por que que eu fiz tudo isso? Bom, eu tinha morado um tempo na Holanda com a minha família e a gente voltou para o Brasil. Eu já não moro mais no Brasil, mas naquela época, né, eu voltei para o Brasil com a minha família e eu estava dando aulas de inglês numa escola com o método tradicional, etc. E eu também dava aulas no curso de Direito numa faculdade. E uma conhecida minha percebeu que eu ficava assim muito, fazia as coisas, mas não tinha uma razão, assim, não tinha um motivo muito claro. Eu fazia porque fazia, principalmente com relação a um projeto paralelo que eu estava pensando se eu deveria executar. Eu cheguei a pensar em abrir um restaurante, seria mais uma cafeteria. E aí as aulas do curso de Direito, e nesse momento eu também estava fazendo doutorado, então o doutorado não ficava na mesma cidade onde eu morava, eu tinha que viajar, era região diferente, eu morava no Nordeste, eu teria que viajar para o Sul para ter as aulas. Então ela percebeu que essas coisas que eu estava fazendo, todas essas coisas que eu estava fazendo sem saber exatamente por quê. E aí ela sugeriu: Lu, por que que você não lê um livro? E ela me emprestou. O livro se chama A Única Coisa. A Única Coisa. O autor é Gary Keller. Eu vou deixar depois aqui o link, caso você queira dar uma olhada, caso você queira ler esse livro. Se você não conhece, eu realmente recomendo. Eu li bem rapidinho e muitas coisas me impactaram naquele livro. E as coisas começaram a fazer sentido para mim, sabe? E esse livro, ele fala muito que você não precisa ter muitos motivos para fazer uma coisa. Basta que você tenha um, mesmo que seja um motivo simples, mas que aquele único motivo seja o suficiente para você fazer as coisas. E quando eu me mudei para aqui, para Portugal, recentemente, tem menos de um ano que eu moro aqui em Portugal, uma das coisas que eu fiz questão foi de trazer umas frases que eu tinha anotado, uma pergunta e uma frase que eu tinha anotado desse livro. Aí você pode pensar assim, mas né, ela não levou o livro, mas anotou umas frases e quis levar a frase. Sim, eu coloco num quadro de avisos que eu tenho aqui ao meu lado, e eu já fazia isso quando eu estava no Brasil, e eu resolvi trazer essas frases junto comigo. Eu poderia, claro, ter escrito aqui, mas eu queria me lembrar
daquele momento que eu escrevi, né? Então, uma das frases diz: qual é a minha única coisa neste momento? Qual é a minha única coisa nesse momento? E a outra frase é: até que a única coisa seja feita hoje, tudo mais é distração. Então, toda vez que eu começo a ficar um pouco cansada, porque são muitas horas de aula, né? E tem toda uma parte administrativa também para lidar, etc. Então, o cansaço é normal. Toda vez que isso acontece, eu olho para essas frases e eu digo: não, peraí, vamos continuar, vamos lá, né? Tem um pouco mais aqui a ser feito. E isso me ajuda a ter sempre um direcionamento. E eu percebo que faz uma diferença muito grande quando minhas alunas, por exemplo, chegam para mim para começar a ter aulas, elas dizem: Luciana, eu não me sinto confiante para falar inglês, mas eu quero ou eu preciso muito. E eu sempre pergunto, toda vez que eu tenho uma conversa com as minhas novas alunas, eu sempre pergunto: por quê? Por que você quer se sentir confiante para falar inglês? Por que isso é importante para você? Por que isso é relevante? Né? E as respostas são as mais variadas, todas elas são válidas, todas elas fazem sentido para as minhas alunas, né? Para cada uma delas. Mas tem um motivo que não é forte o suficiente para fazer com que uma pessoa continue. Então, eu já percebi que às vezes a pessoa chega, ela quer fazer as aulas, ela quer se sentir mais confiante, mas se ela me responde quando eu faço essa pergunta: por que você quer se sentir confiante ao falar em inglês? Ela às vezes me dá uma resposta genérica dizendo: porque inglês é importante. Mas veja, é melhor que você tenha um motivo simples, para outras pessoas até um motivo fútil, do que um motivo genérico. Tem que ser um motivo que faça sentido para você. E aí tem uma música da década de 90 que eu gosto muito, dessa cantora que eu falei antes, né, chamada Tracy Chapman. Eu vou deixar o link aqui também para você assistir o videoclipe se você quiser. E ela tem na música, eu vou colar aqui a letra da música, um pedaço da letra da música. Seguinte: Give me one reason to stay here, and I will turn right back around. E aí ela repete: Give me one reason to stay here, and I will turn right back around. Said I don't want to leave you lonely. You got to make me change my mind. E ela repete isso na letra, na música, algumas vezes. E o que ela quer dizer com isso? A interpretação que eu faço é que ela já tinha entregado os pontos, ela já tinha jogado a toalha, já tinha se dado por vencida. E ela disse: me dê um motivo para ficar. Me dê um motivo para continuar aqui. E aí eu volto. Me dê um motivo para fazer com que eu mude de ideia. Eu não quero te deixar sozinha, mas eu preciso que você me dê um motivo para você me fazer mudar de ideia, para querer continuar. E qual a relação disso, né, do livro que eu falei, dessa música, com o fato de você querer se sentir confiante para falar inglês? Porque, de novo, ainda que seu motivo seja para outras pessoas fútil, se for importante para você, você vai continuar. Porque não é fácil, não é rápido, mas é possível. E se você tem esse motivo claro para você, você vai saber que basta estudar 20 minutos por dia que essa confiança vai começar a ser construída. Você realmente não precisa ter um motivo assim exuberante, extraordinário, né, magnífico, espetaculoso. Não, nada disso. Mas ele tem que fazer sentido para você. Se ele não fizer sentido para você, se ele fizer sentido somente para mim ou para outra pessoa, você desanima, perde o foco.
Então, por exemplo, quando você estiver ali naqueles 20 minutos estudando, realmente esteja naqueles 20 minutos estudando, focada, concentrada, lembrando do seu motivo. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela queria se sentir confiante para conversar com um namorado estrangeiro. Era um motivo bem forte para ela, talvez para você também. Eu tenho uma aluna que ela é apaixonada pelo universo da Marvel. Sabe, daqueles filmes, super-heróis, super-heroínas, etc. Então ela adora. E aí o que ela quer? Ela quer beber da fonte. Ela quer ler as matérias direto do site da Marvel. Ela não quer esperar a tradução. Ela não quer ter que passar por spoilers. Ela não quer nada disso. Ela quer saber direto ali da própria fonte. Eu tenho outra aluna que ela tem ela tem reuniões no trabalho toda semana. E essas reuniões envolvem outras filiais de outros países e a matriz é em Londres. Então, ela se sentia muito insegura, ela não se sentia capaz de participar ativamente das reuniões. E hoje, ela se sente confiante para participar e ela percebe que ela é vista de uma outra maneira. Ela já foi elogiada por diretor, ela já foi elogiada pelas pessoas de Londres, inclusive. Então, isso faz com que ela percebeu, e ela já me falou isso, me relatou, que a profissão dela, né, a função dela chegou num outro nível, num outro patamar. Uma aluna minha, ela queria muito, tinha muito o sonho de morar no Canadá. E ela não se sentia assim tão, né? Ai, será que vão me entender? Será que, como é que vai ser? E tal, como é que... Ela não se sentia tão assim, confiante, né? Se realmente ia rolar, ia dar certo e tal. E ela se mudou para o Canadá tem pouco mais de uma semana que ela tá morando lá. Qual é o seu motivo? Pode ser um motivo simples, mas você precisa ter um motivo específico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma lista de possíveis motivos. Mas veja, esses motivos têm que fazer sentido para você, não para mim, certo? Então, para cada motivo que eu disser, você vai pausar o vídeo, você vai refletir um pouco e, se for aquele motivo, se bater assim, você pensar, caramba, é isso. É por isso que eu quero me sentir confiante para falar em inglês. Aí você anota, faz um papelzinho e tal, como eu faço com o meu. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Um motivo que você pode querer ter para se sentir confiante é que o inglês é a língua mais falada. Vamos lá. O inglês não é a língua mais falada do mundo, porque ela perde para o mandarim, tá? Mas o inglês é a língua mais falada em situações de turismo, de trabalhos científicos, publicações científicas. Então, é a língua mais utilizada. Por exemplo, se você imagina se apresentar, né, apresentar uma palestra, dar uma palestra em inglês. Ou então apresentar sobre as suas pesquisas, sobre o seu trabalho científico, um pôster, por exemplo. Então, o inglês é falado hoje por mais ou menos 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. É gente pra caramba, você pode querer se comunicar com um monte de gente, tem várias situações. Esse pode ser um motivo bem forte para você. Outro motivo para você, de repente, querer se sentir mais confiante é encontrar um amor. Por que não? Não é mesmo? Temos tantos aplicativos aí, temos tantas opções, tantas possibilidades. Pode ser um motivo. Não tô aqui para julgar ninguém. Eu mesma encontrei o meu grande amor em um aplicativo. Mas aí é uma fofoca, depois eu te falo. Se você quiser, se tiver muita curiosidade, deixa aí no comentário que eu posso falar um pouco mais a respeito. Mas pode ser para você querer encontrar um grande amor.
Se a pessoa não fala o seu idioma, não fala português, a forma de comunicação mais fácil será o inglês. Esse pode ser um motivo também muito forte para você. Um terceiro motivo é conseguir uma bolsa de estudo no exterior. Eu não sei se você sabe, mas tem muita bolsa disponível, tem muito programa de intercâmbio, tem muita possibilidade. Se você realmente tem esse desejo, se você se imagina estudando em uma universidade e tal, e você de repente não tem tantos recursos assim, pesquisa sobre bolsas para o exterior, né? Bolsas de estudo para você ir para o exterior. É um motivo bem forte para querer também estudar inglês. E nessas situações você vai precisar falar, você vai precisar se comunicar. Então, é um motivo bem relevante para muita gente querer estudar inglês, querer se sentir confiante, porque várias situações, né, você vai ter que se comunicar, você vai ter que falar inglês, tá bom? Outro motivo, que eu não sei se você se deu conta disso, é que a gente está vivendo numa situação que antecipou muito esse mundo digital, de aulas online, etc. Eu já dava aulas online desde 2018, né, antes disso tudo acontecer. Mas, obviamente, que todas as minhas aulas que eram presenciais deixaram de ser presenciais, porque eu tinha, na verdade, os dois modelos, mas eu passei a ficar totalmente no online, né? E agora minhas aulas são todas online, em todas as situações. E ali, as universidades também, universidades do mundo inteiro, viram essa possibilidade de ter alunas de qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, eu fiz um curso pela Universidade de Cambridge online. Era um curso que estava numa plataforma e foi oferecido pela Universidade de Cambridge. E o curso estava todo em inglês. E eu precisava, né, responder, eu precisava me comunicar ali em inglês. Então, pode ser um motivo para você. Você já pensou nisso? Você pode fazer curso de qualquer coisa, em qualquer universidade. As melhores universidades do mundo oferecem cursos em inglês. Pode ser um motivo para você. Vamos para mais um motivo. Saber inglês e saber principalmente se comunicar, sabendo ali que está se comunicando, que a pessoa te entende, etc., sem nenhum tipo de dúvida, abre portas para você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Quando eu digo qualquer lugar do mundo, é qualquer lugar do mundo mesmo. Inclusive, você não tem que se mudar do país. Você pode, se quiser, continuar morando no Brasil e ganhar, por trabalhar remotamente, ganhar em euro, ganhar em dólar, nada mal. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas esse pode ser um grande motivo para você querer se comunicar em inglês. As possibilidades são imensas, são quase infinitas, não é mesmo? Mais um motivo, eu não sei exatamente qual é a sua área, é que o inglês é a língua que a gente mais, que tem mais conteúdo na internet. Então, se você, por exemplo, é como a minha aluna, que gosta muito do universo da Marvel, é na internet que você vai encontrar mais rapidamente essas informações em inglês. Se você é da área de tecnologia, é também inglês. Os melhores cursos, as melhores opções, as melhores certificações são em inglês. Ah, Luciana, mas eu não vou precisar me comunicar. Claro que vai. Se você tem uma certificação, é porque você quer melhorar na sua carreira. Se você quer melhorar na sua carreira, você vai precisar se comunicar e vai se comunicar em inglês. Ok? É possível também que um dos motivos que você queira, né, que você tenha para querer se sentir confiante ao falar em inglês é viajar. Como eu falei, a viagem, quando você vai, por exemplo, para pontos turísticos, em muitos países, mesmo quando o inglês não é a língua oficial, tá lá no museu, no aeroporto, na estação de metrô, na estação de trem, as informações estão em inglês. Quando eu morei na Holanda, eu não aprendi a falar holandês, eu não falo holandês.
mas eu me comunicava e eu conseguia compreender as coisas todas porque eu me comunicava através do inglês. Então pensa nisso também, né? Toda a informação de museus, etc., né? De toda a parte turística de uma cidade é o idioma oficial, até da própria Organização Internacional do Turismo. Então pensa nisso. O inglês pode sim ser um motivo para você querer viajar mais, né? Quando você viajar mais, para você se comunicar de forma mais confiante. Mas o motivo é porque o inglês é o que a gente mais ouve e vê na TV. Ouve. Não vou nem falar rádio. É porque, assim, eu não sei você, mas eu já tô na casa dos 40, então, para mim, streaming, tanto para ouvir música como para assistir filme, ainda meio que, às vezes eu esqueço, sabe? E eu caio nessas ciladas de dizer assim, rádio e TV. Bom, mas eu acho que você entendeu o que eu tô querendo dizer. Se você quer ter acesso a um podcast, se você quer ter acesso às melhores séries e filmes e lançamentos, etc., muito provavelmente eles estarão em inglês, no áudio original, né, com todas as possibilidades de temas ali que você queira pesquisar. Há muita coisa mesmo em inglês. Mas o motivo para você querer se tornar confiante para falar inglês é ter contato e ter acesso a novas culturas, novas comidas, novos mundos, né? Novas visões de mundo também, diferentes da sua. Então, eu estive uma vez numa palestra, quando eu ainda morava na Holanda, que a palestra ela era sobre sustentabilidade. E, e eram vários assuntos, eram assim, coisas que só depois de muito tempo é que eu ouvi falar no Brasil e tal. E ali eu lembro que teve um palestrante iraniano que estava falando inglês. Era na Universidade na Holanda, né, de Maastricht, é uma cidade que fica ao sul da Holanda. Então, tinha holandesas palestrando, tinha também uma indiana, tinham brasileiros e brasileiras na plateia, a gente podia interagir, podia fazer perguntas, podia fazer comentários. Também tinha uma pausa para um café e tal, né? Coffee break. Então a gente podia se comunicar com outras pessoas. Eu me lembro que eu conversei com uma italiana, com uma alemã e com uma moça da Geórgia, um país aqui na Europa. Então, essa conversa, tudo isso só foi possível, né? Só se tornou possível porque todo mundo ali falava inglês. Então, foi realmente um mundo novo se abriu para mim, porque eu não sabia muitas daquelas coisas que falava, por exemplo, sobre a captação de energia de forma limpa, etc. E interessante porque isso tem pouco tempo em termos né, foi em 2018 isso, mas tudo mudou muito rápido, né? Então, ter tido essa experiência, ter participado desse evento, ainda que não seja exatamente a minha área de atuação, mas eu achei riquíssima, foi uma experiência maravilhosa, incrível. Então, pode ser você, né? Por que não? Outro motivo é que ali, durante aquele momento que você está nas aulas, que você estuda, etc., você tem um momento seu, é um momento para você. As minhas alunas, elas até falam brincando que é como se estivesse fazendo terapia. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, não é a minha área, não é a minha área de atuação mesmo. Mas eu percebo por que elas me dizem isso. Porque é um momento que elas se desligam da rotina, do dia a dia, às vezes é estressante durante o trabalho, etc. Eu tenho alunas que fazem aula, por exemplo, ao meio-dia. Elas abdicam de uma parte da hora do almoço para ter aula. Então, é aquela quebra, assim, de uma enxurrada de decisões e reuniões no turno da manhã, e aí temos a aula,
e depois elas vão para o turno da tarde. Então, é um momento que elas me dizem assim, Luciana, é um momento que eu sinto que eu estou cuidando de mim, né? Que eu tô fazendo algo por mim. Esse pode ser um motivo para você também. E cá entre nós eu acho um motivo bem forte, bem relevante. A gente muitas vezes se coloca em segundo plano, né? Eu não sei se você tem filho, não sei se você tem filha, mas eu tenho um filho e durante muito tempo, eu me colocava em segundo plano. E isso não me fazia bem, não me tornava uma mãe melhor. Pelo menos eu, agora, não estou fazendo nenhuma crítica aqui a ninguém, mas hoje eu me sinto uma mãe melhor por não me colocar em segundo plano, em segundo lugar. Eu primeiro, sabe aquele negócio da ideia da máscara de oxigênio cairão automaticamente? Então coloque a sua, depois você ajuda quem está em dificuldade? É assim que eu tenho feito. E eu percebo que as minhas alunas, quando elas estão também ali estudando inglês, elas, além de elas quererem essa confiança, elas querem também cuidar delas mesmas. E esse, para mim, é um motivo que me deixa, às vezes, até emocionada, porque, de alguma forma, eu contribuo para isso, né? Para esse momento de autocuidado. Você também pode querer se sentir mais confiante porque você quer morar fora. Olha, eu, pessoalmente, eu só tive coragem de ir para a Holanda porque eu sei falar inglês. Porque eu me sinto segura, tranquila. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ser compreendida. Só para você ter uma ideia, você pode estar pensando assim, não, mas vai ver que ela fala um pouco de holandês. Não, eu não falo. Eu não falo. Eu sei falar 3 ou 4 frases que soltas assim, elas não fazem muito sentido. Eu sei falar obrigado, eu sei falar bom dia. Se for à noite já não serve, né? Mas aí eu falo assim mesmo, enfim. Eu sei falar eu quero uma porção de batata frita, por favor. E eu acho que só. E por favor, né? Eu sei falar a palavra solta, por favor. Enfim. Mas eu realmente só fui para lá porque eu sabia que eu ia me comunicar em inglês. Eu não sei se você sabe, mas a Holanda, mais de 90% das pessoas se declaram fluentes em inglês. Então, mesmo que eu tivesse numa situação de qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, em qualquer situação que eu tivesse, eu me dirigia à pessoa, falava, né, em inglês e tal, dava um bom dia, mesmo que não fosse durante o dia, e falava em holandês, e aí a pessoa, depois eu já emendava o restante da frase em inglês, e eu era sempre atendida. Sempre. Nunca tive nenhuma situação de não conseguir me comunicar de jeito nenhum, porque até uma situação, somente uma situação, em que eu queria comprar ou pegar uns pallets, né? Tinha um senhor que ele estava destruindo os pallets. Ele estava tirando, né, cada uma daquelas ripas do pallet. Não sei exatamente se é esse o termo, mas ele estava desfazendo o pallet. E eu queria o pallet inteiro, não desfeito. E aí eu tentava falar e eu só dizia ik wil pallet, que é assim, tipo, eu quero pallet, alsjeblieft, já esqueci até por favor. E aí ele falava alguma coisa, eu não conseguia entender, e ele respondia em holandês, e eu tentei falar inglês, e ele era um senhorzinho mesmo, ele devia ter mais de 80 anos. Então, o que eu pensei? Bom, ele não vai conseguir me compreender, realmente foi a única situação. Eu fui até uma casa vizinha, pedi ajuda à pessoa, perguntei, expliquei a situação, eu disse, olha, eu estou tentando me comunicar, tal, com esse senhor, e eu quero saber se ele pode me doar os pallets, ou então se ele pode me vender. Você pode ir lá comigo para servir de intérprete? Mas tudo isso eu falei para ela em inglês. E aí ela foi comigo até a casa desse senhor. Tudo que eu falava para ela repetia para ele em holandês, e ele respondia e ela traduzia para mim, etc. Então, foi a única situação
Mas assim, eu consegui pensar numa estratégia e numa solução, né? Mesmo não conseguindo me comunicar diretamente com ele, mas eu consegui me comunicar por causa do inglês. E em todo lugar mesmo que eu ia, se eu precisava comprar os tickets do ônibus ou do trem, era em inglês. No supermercado, se eu queria tirar alguma dúvida, checar algum produto, né, que eu não tinha encontrado na prateleira, era em inglês. Se eu queria, sei lá, qualquer assunto. Na escola do meu filho, ele estudou um tempo lá, então na escola era em inglês, eu conversava com professora, com diretora, etc. Então, realmente me possibilitou e era um sonho que eu tinha de morar fora. E eu só fiz isso porque eu tinha segurança de que eu iria saber me comunicar por falar em inglês. E mais um motivo, bastante razoável, talvez, que talvez você não saiba, é que segundo a Cato, sabe aquela empresa, aquele site de recolocação? Segundo a Cato, dependendo do seu cargo, você pode ter um aumento salarial de até 70% por ser fluente em inglês. Você sabe o que é essa diferença de ganhar 70% a mais por ser fluente em inglês? E sabe o que acontece? Às vezes, você já é fluente, você só não se sente assim. Você só não tem a confiança o suficiente para dizer assim: opa, eu sei sim, e eu vou me candidatar a essa vaga. Então, pode ser qualquer um desses motivos. Podem ser outros motivos que eu não mencionei aqui. Mas se você tiver um motivo claro e definido, você mantém o foco, você mantém o ânimo e você consegue. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E eu senti necessidade de fazê-lo porque me frustra muito perceber quantas mulheres incríveis poderiam estar em outro patamar de vida, morar em outros lugares, ou ter outras profissões, ou ter outros salários, ou viajar mais, mas como elas ainda não se sentem confiantes para se comunicar em inglês, elas ainda não fazem isso. Se esse vídeo fez sentido para você, salva e assiste de novo, faz anotações, pausa, ou então manda para alguém que você sabe que precisa ouvir isso daqui. Ok? See ya.